O Salvador qualificado enviado na plenitude do tempo. Gálatas 4 versículos 4 e 5. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos adoção de filhos. 48º livro da Bíblia e 9º do Novo Testamento. No livro de Gálatas acompanhamos o auxílio que o apóstolo Paulo dá aos cristãos da igreja na Galácia, que enfrentavam dúvidas quanto aos ensinamentos apresentados. A autoria do livro é atribuída ao apóstolo Paulo. Ao longo dos 6 capítulos podemos acompanhar os esforços do apóstolo Paulo em auxiliar os cristãos da Galácia. Como parte dos cristãos era formada por judeus e outra por gentios, havia dúvida entre eles em relação a ambos seguirem as mesmas leis e ensinamentos, visto que possuíam vivências e tradições diferentes. Um exemplo é a circuncisão, que era praticada pelos judeus e não pelos gentios. O apóstolo Paulo foi alertado de que alguns judeus estavam seguindo as leis de Moisés a fim de receberem a salvação, afastando-se do Evangelho. Neste livro, o objetivo de Paulo é esclarecer a todos que a salvação vem através da fé no Senhor e não na realização de obras baseadas nas leis de Moisés. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Gálatas 2 versículo 16. O apóstolo alerta aos cristãos judeus e gentios que ambos devem crer no Senhor para que fossem salvos. Isso era o mais importante a fazer. Ambos deveriam unir-se no amor e fé ao Senhor. Paulo ainda repreende aqueles que estavam se desviando dos caminhos de Deus e seguindo outras doutrinas. Portanto, neste livro podemos acompanhar o empenho do apóstolo Paulo em esclarecer as dúvidas que os cristãos da Galácia estavam enfrentando. Temendo que essas dúvidas afastassem as pessoas do Senhor, o apóstolo auxilia a todos, mostrando a necessidade de nos voltarmos a Deus e de que apenas através da fé e confiança no Senhor seremos salvos. Posição da Epístola aos Gálatas na Bíblia Evangélica Cristã. Está no Novo Testamento, no bloco das Epístolas Paulinas. Antes dela, a Epístola aos Romanos, a Magna Carta da Justificação pela Fé. Depois dela, a Epístola aos Efésios, a Carta da Igreja como corpo de Cristo e da unidade. A sequência é perfeita. Romanos estabelece a doutrina da justificação pela fé, Gálatas defende essa doutrina contra os legalistas, Efésios mostra as implicações práticas dessa liberdade na vida da igreja. Autor, o apóstolo Paulo, outrora Saulo de Tarso, convertido no caminho de Damasco. Data, cerca de 48 a 49 d.C., uma das cartas mais antigas de Paulo, possivelmente a primeira. Destinatários, igrejas da região da Galácia, atual Turquia Central, fundadas na primeira viagem missionária, Atos 13 versículo 14, falsos mestres, judaizantes, haviam infiltrado as igrejas, ensinando que os gentios convertidos precisavam ser circuncidados e guardar a lei de Moisés para serem salvos. Paulo escreve com urgência e indignação, Gálatas 1 versículo 6 a 9, para defender a suficiência da graça. Gálatas 4 versículos 4 e 5 é o coração cristológico da carta. Depois de usar a alegoria de Agar e Sara, versículos 21 a 31, Paulo revela o propósito eterno do envio do Filho. O mistério mais glorioso da história, o envio do Filho de Deus ao mundo. O momento perfeito, na plenitude do tempo. Vindo, porém, a plenitude do tempo. Grego, plurmatou chorou igual o tempo cheio, o momento exato, maduro. Não foi acaso histórico, foi plano eterno de Deus, Efésios 1 versículo 10. Razões históricas. O Pax Romana, estradas e paz facilitaram o Evangelho. O língua grega comum, koiné, facilitou a propagação. O expectativa messiânica entre judeus e gentios. O sinagogas espalhadas, base para a pregação. Mas o mais importante, o pecado humano havia chegado ao auge, Romanos 3 versículo 23, mostrando a total incapacidade da lei de salvar. A pessoa perfeita, Deus enviou seu Filho. Deus enviou seu Filho. Enviado pelo Pai, missão trinitária. Seu Filho igual Filho eterno, unigênito, João 3 versículo 16. Plenamente Deus, Gálatas 4 versículo 6, envia o Espírito do seu Filho.
Não um anjo, não um profeta, o próprio Filho. Isso qualifica Jesus como o único mediador capaz de representar perfeitamente a Deus aos homens. A humanidade perfeita, nascido de mulher. Nascido de mulher. Encarnação real, tomou nossa natureza humana, sem pecado. De mulher igual cumpriu Gênesis 3 versículo 15, descendência da mulher. Nasceu como nós, bebê, cresceu, sentiu fome, cansaço, dor. Qualificação. Para ser nosso representante perfeito, precisava ser verdadeiramente humano, Hebreus 2 versículos 14 a 17, 4 versículo 15. Um advogado precisa conhecer a lei e também a condição humana do réu. Jesus é o advogado perfeito porque é Deus e homem. A missão perfeita, nascido sob a lei, para resgatar, a fim de que recebêssemos adoção. Nascido sob a lei igual submeteu-se voluntariamente à lei que nós quebramos, cumprimento ativo e passivo. Para resgatar, exagorais, igual comprar do mercado de escravos. Nós éramos escravos da lei, condenação, do pecado, do medo da morte. Resultado duplo. 1. Resgate, libertação negativa. 2. Adoção de filhos, privilégio positivo, Abba, Pai, versículo 6. 1. Momento perfeito, plenitude do tempo. 2. Pessoa perfeita, o Filho de Deus. 3. Humanidade perfeita, nascido de mulher. 4. Missão perfeita, resgatar e adotar. Gálatas 4 versículos 4 e 5 é o resumo do Natal, da cruz e da salvação. Deus não esperou nós merecermos, Ele agiu quando éramos escravos. Jesus não veio como conquistador, veio como bebê, sob a lei, para nos libertar dela. O resultado não é apenas perdão, é filiação. Somos filhos do Rei. Se você ainda vive como escravo, medo, culpa, legalismo, venha hoje ao Filho enviado. Se você já é filho, viva como filho, com ousadia, intimidade, Abba, Pai, herança eterna. Pai, obrigado porque na plenitude do tempo enviaste o teu filho. Obrigado porque ele nasceu de mulher, viveu sob a lei, morreu em meu lugar e me fez teu filho. Eu recebo hoje esta adoção. A graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. O Salvador qualificado já veio, e mudou tudo para sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe e te guarde você e a sua família. Se gostou, curta, compartilhe e se inscreva no canal para novos vídeos.